Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui nesta sexta-feira, dia 6 de fevereiro de 2026. Vamos debater o que aconteceu ontem em São Januário. Um empate frustrante, dominante, porém pouco efetivo. Assim foi o Vasco em São Januário, que ficou no empate em 1-1 com a Chapecoense. 2 pontos jogados, no lixo. Rasgou 2 pontos e jogou fora dentro de uma competição tão difícil. O cuiabano chegou, está fora do clássico de domingo. Spinelli chega hoje ao Rio de Janeiro, amanhã, tudo isso e muito mais agora aqui no nosso canal. Então chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o fanático vascaíno. Se é novo, se inscreve, seja muito bem-vindo. Aqui é a sua casa, a casa do verdadeiro fanático vascaíno. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Bom, cara, olha só, se você pega o jogo de ontem para analisar ou olhar só os números, eles são decepcionantes. Estou mostrando aqui para vocês, para que vocês possam acompanhar. É impressionante como o Vasco foi dominante na posse de bola, no número de finalizações, no número de escanteios. A Chapecoense não teve um escanteio a seu favor, no número de chances claras, mas só fez apenas um gol. Gols perdidos aos montes, por incompetência, por nervosismo, por N motivos. E tomamos um gol que o Léo Jardim não pode tomar. Ele estava muito pro lado, a falta era muito distante do Jean Carlos. Teve o mérito, bateu bem na bola, ok. Mas o Léo não pode tomar aquele tipo de gol. É um gol que um goleiro do tamanho do Léo Jardim, da importância que ele tem, cobiçado por uma seleção brasileira, pelo salário que tem, por toda a importância que ele tem, não dá para tomar aquele gol. Ah, Fábio, mas de quem é a culpa? Tem vários culpados. Vamos enumerar? Acabei de falar um. O resultado do Léo Jardim, que falhou feio no gol, na minha avaliação, do Fernando Diniz, que demorou a mexer e quando mexeu, mexeu mal. O Rojas não podia ter entrado aos 40 minutos do segundo tempo. Ele era uma opção para chute de média distância, para 1 contra 1, para aquele balanço, para quebrar uma linha. Por que o Coutinho só foi sair quando pediu? Porque o Diniz disse isso na entrevista. Se o Coutinho tivesse pedido, nem teria saído. O Thiago Mendes saiu porque pediu, ok. Mas o Hugo Moura era o substituto contra a Chapecoense, segurar ali, proteger a zaga, que não protegeu. Era o Hugo Moura o cara? Não era. Era botar o JP, deixava o Barros de primeiro homem e o JP para sair para o jogo. O Vasco precisava ter volume, porque estava vencendo apenas de 1-0. Segurar 1-0 é uma vergonha. Dentro de casa. Aliás, dentro de casa, o Diniz tem um aproveitamento ridículo. 50%, Diniz, é um aproveitamento ridículo para o Vasco mandante. No ano passado, o Vasco teve uma campanha muito ruim como mandante. E nunca foi assim. São Januário sempre foi um diferencial. De alguns anos para cá, e não foi só de 2025 para frente, não, Diniz. Mas nós estamos deixando a desejar e não mais assustando os adversários que jogam em São Januário. Agora, quem mais foi culpado? O Brenner, por ter perdido gols incríveis. O sistema defensivo, por ter desatenção. A falta foi uma bobagem. O Wilton Pereira, que deu uma falta inexistente do Nuno Moreira. Um lance do gol do Brenner, ainda no primeiro tempo. Absurdo o que ele fez. Inventou uma falta. Perigo de gol. Perigo de gol Inventou. O que ele fez foi absurdo. Agora, dá para o Vasco ficar no empate com a Chapecoense e parar hoje na 13ª posição apenas do Campeonato Brasileiro? Claro que não. O time volta a campo quarta-feira contra o Bahia. E aí sim, Cuiabano e provavelmente Spinelli já estarão à disposição do técnico Fernando Diniz. Cuiabano chegou ontem ao Rio de Janeiro,
fez exames médicos, vai ser anunciado hoje como o mais novo reforço do Vasco, vem por empréstimo junto ao Nottingham Forest por 1 ano, $1 milhão o valor do empréstimo, com o Vasco pagando, caso queira, lá no final do empréstimo, 10 milhões por ele. É um jogador que vai acrescentar demais, mas ontem o Piton foi bem, nos últimos jogos não estava indo, mas ontem foi bem. Aliás, a exceção do Léo Jardim, que falhou quando foi exigido, do Brenner, que não conseguiu acertar o alvo, né? Carimbou a trave 2 vezes e perdeu um gol cara a cara que ele não costuma perder. É bom jogador e será útil, como banco, é opção de banco, não é titular. Ninguém mais foi mal. Hugo Moura não entrou bem, ok. João Vitor, discreto. No mais, o time jogou bem, mas não foi competente para vencer. Não adianta jogar bem e não ferir o adversário, não arrebentar com o adversário dentro de campo, tecnicamente, e ganhar o jogo. Não adianta. O Vasco é aquele galanteador que manda flores, é a moda antiga, cerca, vai no tempo da menina. Não tem nenhuma tentativa mais caliente, se é que você me entende. Então, assim, e são aqueles mesmos erros, né? Erros individuais que custam uma vitória do coletivo. Esse é o Vasco da Gama. Bom, o Cuiabano chegou ontem, não tem tempo hábil de inscrição para o jogo de domingo, São Januário, 6 da tarde, contra o Botafogo. O Vasco depende do Flamengo, para não depender dele, que o Flamengo vença amanhã o Sampaio Corrêa, para o Vasco estar garantido na fase quartas de final. Uma vergonha. E se o Vasco passar realmente em quarto no seu grupo, ele pega o primeiro, que vai ser o Fluminense. Jogo único. Aí, assim, o Vasco vai se embaralhando por ele mesmo, por culpa dele mesmo. Algo que não precisava, né? Mas o Vasco vai se embaralhando por ele mesmo. Bom, Spinelli, hoje ele deixa o Equador, ainda não tem a confirmação do horário, ou vai chegar ainda hoje, ou já na madrugada, início da manhã de sábado. Vai se apresentar, fazer exames médicos, assinar contrato de 3 anos, com o Vasco comprando o atacante argentino de 29 anos por $2 milhões e 400 mil, de forma parcelada junto ao Independente Del Valle. Vai acrescentar demais, é muito bom atacante, é rápido, ele é veloz, é bom na bola aérea, é inteligente, é um atacante argentino, é diferente o atacante argentino, tem mais raça, é fuçador, não tem medo de cara feia, e que faça muito sucesso o He-Man da Colina em São Januário. Bom, para fechar com vocês, hoje nós temos o nosso Na Conta KTO ao meio-dia, e já de antemão venho com a seguinte hashtag: Alan não. Sinceramente, o Vasco procurou o Flamengo para tentar um empréstimo pelo volante Alan. Não é o volante que o Vasco precisa. Precisa de um volante, precisa de um zagueiro, ok, mas não é o Alan. Tecnicamente, já pelo menos 1 ano que ele não joga em alto nível, 1 ano e meio quase. Teve bons momentos no Fluminense com o próprio Diniz, tinha vindo da Europa, né, porque ele foi comprado à época pelo Liverpool, emprestado ao clube alemão, salvo engano foi o Leverkusen, se eu não estou equivocado. Mas, cara, jogou bem com o Fluminense no Diniz, teve boa passagem no Galo, mas no Flamengo não. E é a nossa última referência. E é um jogador caro. Não. Tomara que o Flamengo não libere, que faça jogo duro realmente. Obrigado, Flamengo. Salva a gente aí, porque esses gostos aí são bem duvidosos. Bom, para fechar com você viu passar várias vezes aí, kto.bet.br, chance extra de apostar no Vascão sempre e com muita responsabilidade. Gente, é apenas um jogo, ganhar ou perder faz parte e você não pode dar bobeira, né? Não vai ser aquele zagueiro que vai deixar a bola entrar por debaixo das pernas, um goleiro para tomar um frango. Então, kto.bet é para você brincar.br e divertir. Já tem bola rolando, tem campeonatos rolando pela Europa, Premier League, Bundesliga, Série A, La Liga, enfim, e campeonato carioca, né? Tudo isso e muito mais passa em kto.bet.br. E não deixe de participar do nosso grupo do WhatsApp VIP. Venha participar, as mensalidades podem ser mensal, R$50, semestral, R$300, você ainda leva a camisa do canal, pode ser essa, a das temporadas anteriores também.
E mais um brinde, hein? Se você se inscrever hoje, ó, leva um boné do canal. Esse é um deles. Tem outras cores também. Se você optar pelo anual, vai pagar R$600. Tem a camisa, tem o copo térmico e tem o boné também. Lives mensais com o ex-jogador do Vasco. Esse mês teremos 2, porque janeiro acabou não rolando. A primeira foi com Mauro Galvão. Surpresas por aí. Brindes do Vasta Gama todo mês. Desconto em produtos do canal. Enfim, você contribui e ajuda demais o Fanático Vascaíno, que é a sua casa. Um forte abraço, uma excelente sexta-feira e eu espero você meio-dia no nosso Na Conta KTO. Tchau, tchau.